Olá, caros amigos dimensionais aqui do CCU, Consciência Cósmica Universal. Eu sou Evandro Lustosa e a partir de agora eu trago para vocês mais um pedaço do segundo encontro de ufologia avançada que aconteceu nos dias 31 de agosto e 1º de setembro do ano de 2013, aqui em São Paulo, na Casa do Consolador. A palestrante da vez é Cássia Faria. Cássia é hipnoterapeuta há mais de 20 anos. O interesse pela ufologia veio por conta do trabalho que ela desenvolve. Ela não se denomina como ufóloga, mas com a experiência da hipnoterapia veio um complemento especial, a ocorrência de uma regressão onde uma de suas pacientes foi abduzida aos 8 anos de idade. Depois desse ocorrido, foi praticamente forçada a buscar conhecimento dentro da ufologia para aprofundar seu trabalho. No começo de sua carreira, participou de alguns programas de televisão dando consultoria e também manteve atendimento em escritório no centro de São Paulo, onde trabalhava apenas com terapia. Mas o excesso de trabalho e viagens pelo Brasil, dando palestras e atendimentos, não permitiram que ela continuasse com o atendimento presencial no consultório. Depois dessa fase, Cássia desenvolveu o atendimento via internet, com ótimos resultados. Hoje, a hipnoterapeuta atende via Skype, e se alguns acham que não dá resultados, enganam-se, pois tem apresentado grande evolução, principalmente no contato com seres extraterrestres, entre outros casos. Cássia mantém no Facebook o perfil de atendimento, onde os interessados podem entrar em contato e investigar seus casos à procura de conhecimento e evolução. Com vocês, Cássia Faria. Bom, pessoal, bom dia, obrigado por estarem aqui nesse domingão logo cedo, né, para ouvir essa palestra, para a gente poder estar falando um pouquinho, então, a respeito dos nossos irmãos, né, de outras galáxias, vamos dizer assim. Não tão longe assim, né, eles podem estar aqui entre nós, não é verdade? De alguma maneira, pode ter muitos deles aqui, não é verdade? Eu sou hipnoterapeuta, só para dar um breve na minha carreira, para quem não conhece, lá há 23 anos, e em um determinado momento, numa sessão de regressão de memória, quem não sabe a diferença de terapia de vida passada e regressão de memória, é quando você leva a pessoa até a barriga da mãe, para trabalhar qualquer tipo de transtorno, de trauma, e você vai passando ano a ano, e quando chegou lá nos 7 anos, eu me deparei com essa pessoa tendo um caso de abdução que absolutamente eu não entendia nada do que era aquilo, né? Foi difícil, mas eu fui até o final, até o fim daquela sessão, e a partir daquele momento, então, eu comecei a me inteirar, a tentar conhecer o que era isso. Eu entrei dentro dos grupos ufológicos para poder pesquisar, ler, e eu até hoje não aprendi nada, porque longe de mim ser ufólogo, não entendo nada, mas entendo do meu trabalho, né, que começou lá, isso tem uns 8 anos mais ou menos. Hoje, basicamente, 100% do meu atendimento está dentro desses casos. E fora a quantidade de relatos que eu recebo diariamente. São centenas na semana, que não dou conta de responder. Então, para você ver o número de pessoas que vivem esses sintomas, porque a gente vai falar primeiro dos sintomas, que aparecem nesses contatados ou abduzidos. E isso começa desde a infância. As pessoas começam a ter esses sintomas a partir de 5, 6, 7 anos de idade. Pelo menos é a hora que elas têm a compreensão e aí a coisa começa a acontecer. Às vezes a pessoa pergunta, mas quando vai se submeter à hipnose, não será que a pessoa está elucubrando, inventando, imaginando uma coisa dessa natureza? Claro, né, gente? Hoje está tudo na internet, até por osmose, muita gente pode pegar e achar que ser contatado ou abduzido é bonito, né? Então, fica diferenciado. E os que se sentem diferentes dentro da própria sociedade, pode, de fato, tentar entrar nesse nicho para poder se sentir aceito ou sendo diferente, aceito dentro de um foco, né, de algum lugar onde ele vai se sentir amparado. Mas isso facilmente, na hora que a gente vai fazer a anamnese, a gente consegue perceber, né, quando a pessoa de fato está nessa elucubração. Até porque, diante das pesquisas que tenho feito ao longo desses anos, eu tenho mais de 100 sintomas catalogados, né, que a gente vai
anotando, e a pessoa tem que estar pelo menos 80% dentro desses itens para, de fato, a gente começar a pensar em trabalhar com ela na hipnose em relação ao assunto. E o fantasioso, né, não vai muito além, vamos dizer assim. Na hora que você submete a pessoa à hipnose, ela inventou até ali. Dali, no transe, ela não tem mais como inventar, né? Porque aí ela fica sob o comando. E aí as coisas acontecem, tá certo? Então é só para dar uma geral de como as coisas aconteceram na minha vida. Então, meu primeiro caso foi o caso de abdução, que tudo que eu vou dizer aqui para vocês é a minha pesquisa sobre as pessoas que buscaram hipnose a entenderem o processo, quer dizer, é o meu trabalho, tá? Então, os casos de abdução geralmente, quer dizer, nesses que eu tenho trabalhado, sempre foram feitos por essa linhagem chamada Grey, que são aqueles baixinhos, cinza, que todo mundo conhece. Então, ao longo dos 8 anos, mudou muito a forma de abordagem, vamos dizer assim, das pessoas abduzidas. Eu estou falando casos agora, recente, coisa recente. No começo, aparecia nas sessões apenas, normalmente entre 2 e 3 Greys, a pessoa é submetida lá a algumas interferências biológicas ou retirada de óvulos, feito todo um trabalho ali com a pessoa, mas o Grey ele não se manifestava. É como se fosse de fato um robô, uma coisa meio robótica que fazia o que tinha que fazer. As pessoas até sentiam dor, hoje já não mais. E eles faziam o que tinham que fazer, embora não manifestava nada. Atualmente, nas abduções, e hoje eu trouxe a Andréa, que está sentada ali, que foi a minha cliente mais recente, numa sessão que nós fizemos agora em agosto. E ela vai explicar o caso dela depois, por isso até colocamos uma poltrona aqui, né? Para ela explicar para vocês a diferença que vem acontecendo atualmente com eles. Eles estão se manifestando. Na última palestra que eu estive aqui, na Casa do Consolador, a Mônica falou para mim que ela vinha percebendo que os Greys estavam tentando se humanizar, voltar a ter alma. É o que ela vem percebendo nesse momento. Com base nisso, na hora que eu coloquei a Andréa no transe, eu percebi que o Grey começou a se manifestar através dela, começou a dizer, contar, depois vocês vão ver aqui que eu trouxe um pedaço gravado, e ainda eu comecei a dialogar com ele, coisa que normalmente não acontecia, com as outras linhagens sim. E aí ele disse, eu falei, por que vocês abduzem os humanos? Primeiro ele tentou passar a imagem da coisa da bonzinho que eles fazem, porque são orientados a fazer e fazem o trabalho que tem que fazer e tal, que não seria ruim. Eu falei, mas não é invasivo? Você chega na pessoa, leva, retira os óvulos ou o espermatozoide e por quê? Não é invasivo? Isso não é ruim? Ele falou, não, nós fazemos o que tem que ser feito. Eu falei, mas por que tem que ser feito? O que é que vocês fazem com os óvulos dessas pessoas? Ele falou, nós fazemos híbridos. Híbridos que... Tá, eu falei, híbridos para... Ele falou assim, para povoar outras localidades, outros órgãos e até aqui. Aí eu falei, bom, vocês querem povoar outras localidades. Por quê? Ele falou assim, porque o jogo é esse, né? O jogo das linhagens não é a destruição de locais ou de planetas. Muitos passam isso, né? Através da ficção aqui, mas se quisesse destruir o planeta, eu faria lá na época da Idade da Pedra, não agora. Então, o jogo é o da dominação. Quer dizer, quanto mais localidades no universo eu domino, mais forte fica a minha linhagem. E os Greys perderam espaço, né? Foi o que ele disse. Perderam espaço no universo para os reptilianos e hoje eles se subordinam a eles, de alguma forma. Então eles estão tentando recuperar a linhagem, e para recuperar e para poder dominar aqui, onde o domínio ainda é reptiliano, vamos dizer assim, eles precisam entender o humano.
Eles precisam entender como o humano reage emocionalmente. Então, por isso, eles criam híbridos. Eles têm seres a serviço deles aqui, humanos a serviço deles, que entram nessa servidão pela ressonância, né? Nós vamos falar mais um pouco sobre isso se der tempo. Então, eles estão tentando recuperar a linhagem para disputar a localidade com os reptilianos. Foi essa a informação última que eles passaram para nós através da Andréia. Conversei bastante, vocês vão ver um trecho aqui. A voz da pessoa modifica muito, e aí ele vai falando. Ele falou, nós não estamos aqui para fazer mal ao humano. Ele tenta passar uma imagem assim, bacana, uma imagem do bem e tal, mas lembrando sempre que essas linhagens fazem tudo a benefício próprio. Nunca é o humano ou o planeta Terra que está às vistas deles, não. Pelo menos é assim que eu sinto. Isso é opinião minha própria. Tá? Ele disse, existem os híbridos feitos aqui, que ainda muitos estão ainda em incubação, que são clones, porque eu falei para ele, vocês parecem uma coisa meio clonada, meio clone, né, feito em série. Ele falou assim, de fato era assim. Ele falou. E também tem sendo incubado aqui. Por quê? Porque aquele, vamos dizer assim, que vai fazer o trabalho sujo, né, ou o trabalho braçal, por aqui. Então, é de interesse deles. Então, também estão construindo isso. Ele falou, mas existem esses outros que, como eu, que sou um cientista, ele falou, trabalha nessa pesquisa genética, biológica, científica. Ele falou, né? Então, tá. Eu falei, bom, no caso, a cliente que vocês dominam, já faz algum tempo, já tiraram os óvulos dela, sempre. Isso foi feito algum tipo de híbrido? Ele falou, sim. Ele falou, foi feito, está também em incubação. Porque eu falei, pode mostrar a ela? Aí ele falou assim, não, porque ainda está no projeto de gestação, mas assim que estiver pronto, nós podemos submeter, sim, ao conhecimento dela. Isso já aconteceu em várias sessões, e eles colocam o híbrido na frente da pessoa, tá? Aí eu conversei depois com a Andréia, ainda num transe, e falei para ela, você vai querer ver os seus filhos? Ela falou assim, vou. Eu falei, bom, então agora é a hora, porque se eu sou uma pessoa que interessa essa linhagem, porque ela não é uma encarnação de Grey, né? Ela está apenas a serviço porque em um determinado momento houve ressonância, e eles se interessam. Aí ele disse, ela falou, não, então não vou querer ver. Aí eu falei para ele, ela vai abrir mão, tudo bem? Tudo bem. Ele falou, vocês respeitam? Ele falou, eu respeito. Ele falou, estou falando por mim, já não posso dizer pela linhagem, porque é muito difícil encontrar humano que nos interesse, biologicamente, intelectualmente, há esse interesse. E aí a gente, como dizendo na minha língua agora, a gente não vai largar esse osso tão facilmente. Depende da pessoa. Se entrar de novo na aceitação da ressonância, ela é captada novamente. Entenderam o processo? Então, aí a Andréia abriu mão, e eu percebi que depois, passados uns dias, ela ficou bem quietinha, e ela me escreveu, ela falou assim, não é fácil. Não é fácil. Depois ela vai falar sobre isso. O sentimento, filho é filho, e não é fácil. Tá? Então, os casos de abdução, que normalmente tem acontecido dentro das sessões, são feitos por Grace, nesse sentido que vem, vamos dizer assim, evoluindo. A pessoa abduzida, que eu coloquei ali, os sintomas mais comuns, como eu já disse, são centenas. A infertilidade, por quê? Porque eles retiram os óvulos, né? E o espermatozoide também, no caso do óvulo. São pessoas que têm dificuldade em confiar no outro, em se relacionar, são mais sozinhas. Mesmo que casem ou formem uma dupla, optam por não ter filhos. Por que a linhagem? Porque eles não querem que essas pessoas tenham filhos. Porque filho gera karma, gera preocupação. Eles querem ter essas pessoas absolutamente livre para que eles possam manipular da maneira que sirva a eles, né? Então é por isso que essa pessoa fica uma pessoa difícil. Vai desenvolver muitas fobias de altura, não vai conseguir dormir no escuro, medo de dirigir, todo tipo de medo. Fica uma pessoa bastante insegura. Normalmente as pessoas vêm buscar a hipnoterapia
mas por causa das fobias e, de repente, a gente se vê diante de uma situação de abdução. A saúde pode ser precária, né, porque tira lá toda a sua energia. Tem sentimento de perseguição, às vezes não é nem sentimento, é mesmo, né? E ela sente assim, porque é perseguida de alguma maneira. E são pessoas que também são suscetíveis a acidentes automobilísticos, acidente de queda, de se cortar muito facilmente, se queimar. Tem esse perfil desde criança. Depois, agora no próximo slide, nós vamos entender mais por quê. Já o contatado, engraçado, a parte de abdução, os casos que me vêm são mais mulheres, mas também tem casos de homens. Mas no contatado, 90% dos clientes que me procuram são homens. Na faixa etária entre 20 e 32 anos, mais ou menos. E isso tem acontecido mais recentemente. Por quê? Parece que existe uma coisa, um chamado, alguma coisa que essa juventude que começou a ter os primeiros indícios lá na infância, aos 5, 7 anos de idade, nesse momento tem alguma coisa acontecendo. Que as pessoas estão procurando entender o que está acontecendo. Por que eu estou tendo esses acessos, esses sintomas? O contatado, ele vê luz, às vezes ele vê nada, ele sonha, ele tem a paralisia do sono, que é aquela coisa que você está dormindo, está vendo tudo em volta e não consegue se mexer. Ele se vê projetado fora do corpo. E uma série de coisas que ele desenvolve, que são capacidades que já inerentes à própria linhagem que ele representa, mas que no corpo humano fica limitado. E se está limitado, passa ao sofrimento, até a pessoa não se conscientizar, né? Então, indícios começam na infância, geralmente por volta dos 7 anos. Se não tiver consciência que é um contatado, desenvolverá os mesmos sintomas psicológicos dos abduzidos, mas conscientemente vai desenvolver as faculdades paranormais, telepatia, projeção astral, clarividências e sensibilidade à flor da pele. São pessoas que têm muita sensibilidade e às vezes até alergia de pele, principalmente. Por que alergia de pele, né? Porque se eu tenho muita alergia, é sinal que eu estou num ambiente que não é o meu. Eu não estou gostando daqui, eu queria estar longe daqui, né? Então tem essa sensibilidade. E a luz também. Tem fotofobia. Então essa parte do contatado é bem claro também nesses casos do contato. Tá? Então na sessão, basicamente, se está nessa faixa etária, não tem vida passada no planeta Terra, entre 20 e 32 anos, normalmente eu boto no transe, essa pessoa já entra em contato direto com a linhagem, né, que serve, já aparece ali, já o contato telepático é feito, a pessoa entende tudo, o quem é, de onde veio, o que fazer, caso tenha tido vida passada no planeta Terra, nos casos dos mais antigos, dos mais velhos, nessa faixa etária entre 60 e 50 anos, essa pessoa é levada na vida passada, é mostrado tudo para desvincular do humano, liberar os karmas, o vínculo kármico, porque essa pessoa precisa estar livre, né, desses vínculos para poder exercitar exatamente o que veio fazer aqui. Então é levado, é visto tudo, o trabalho do terapeuta libera tudo aqueles vínculos, aquela amarra que nos amarra uns aos outros, e aí sim a pessoa fica livre. Se é um chamado muito urgente, o que tem acontecido é que a linhagem já comparece, a pessoa eles mostram como numa tela, gente, eu estou falando isso, são centenas de pessoas na minha pesquisa, não é um ou outro não, porque eu falo, está todo mundo louco, tem coisa aí para pesquisar. Abre-se uma tela na frente da pessoa, como se fosse uma tela de cinema, e ali passa a vida todinha dele aqui no planeta, faz toda a limpeza, a própria linhagem faz a regressão, limpa tudo, ele tem um entendimento e dali ele passa a ser um canal aberto de conexão com aquela linhagem. Ele vai navegar aqui no planeta, normalmente como ser humano, mas ele abre um canal de conexão, nem vai precisar mais de hipnose e fica sabendo de onde veio, quem é, a quem serve e o que veio aqui fazer. Isso independe de cada linhagem. Obrigada. Qualquer linhagem, dita confederada ou não confederada, não importa. Tá? Depois nós vamos abrir 15 minutos para as perguntas, tá bom? No final. Eu sei que o tema é polêmico, né?
Mas eu digo sempre que tudo que eu estou falando para vocês aqui eu provo, porque está tudo gravado, né? Faz parte até do meu livro e tal. É o que eu digo. Como hoje eu atendo via Skype, internet, o mundo inteiro, né? Ou está todo mundo louco, ou então, de fato, as coisas estão acontecendo. Enfim, o próximo agora é aqui, né? Nesse. As linhagens que mais se apresentam nas sessões. Os reptilianos, que não vão largar o osso, né? Sempre passando uma mensagem de poder, pelo menos no meu caso, de poder, comprometidos com a tecnologia, instituições, mídia, etc., manipuladores através da ambição e da sexualidade dos humanos. É aí que eles operam, nessa frequência. Né? Tá? E nós não vamos poder entrar muito no mérito, mas vocês, como são todos ufólogos aqui, já estão, né, sabem do assunto. Os que estão, de fato, os que manipulam por aí. Eu bem senti isso ontem, no meu perfil do Facebook, que foi retirado do ar por denúncia. Então, Jeová disse que nunca foi perseguido por esse assunto, mas eu vou te contar, hein? Mas já devolveram hoje, depois de 14 horas. Bom, os Greys, nós já falamos sobre ele, nas abduções, geralmente em número de 3 da espécie, subordinados à linhagem reptiliana, vem mudando isso ao longo do tempo. Quer dizer, esse quadro vem mudando, ele já tem vida própria, vamos dizer assim, vontade própria. Os insetoides não servem a nenhuma outra linhagem, funcionam como câmeras, levando informação aos superiores e são comprometidos com a evolução moral do ser humano, além da tecnológica. Eles aparecem e são muito feios. Na hora que você coloca a pessoa no transe, que eles aparecem na imagem original, as pessoas gritam, me tira daqui, socorro, ele não quer ficar. E eles são super doces, são muito inteligentes, passam uma mensagem muito bacana, né? São maravilhosos. E eles dizem sempre, vocês foram pré-programados a ter raiva, nojo de insetos. Ele falou assim, pensa nisso. Enfim, e também os anfíbios, estrategistas, estão em vários locais do planeta Terra, em bases subaquáticas, têm uma preocupação principal com o campo vibracional e eletromagnético do planeta e atuam na defesa. Então, até para extraterrestre fica difícil, né, fazer viagem intergaláctica. Então, tem muita base aqui, né, para poder, já que está operando por aqui, certo? Então, e os anfíbios têm aparece muito, em muitas formas, também são bem feios, vamos dizer assim, quando aparecem na presença de pessoas. Eu tive um rapaz que é um representante nosso do Brasil na ONU, que foi, de repente, o cara vê um assim, tipo, um cabeção com um olho aqui no meio, muitos tentáculos, que eu chamei de polvoide. Do olho e gritava. O corpo dele, esse eu fiz presencial, pulava, assim, de tanto medo. Né? E são criaturas super doces também, com essa preocupação. Depois vem os nórdicos, né? Arcturianos, pleiadianos, orianos, andromedranos, sirianos, lirianos, operam em todo o planeta, em todo tipo de vida existente aqui. Né? Esses chamados nórdicos aparecem também muito dentro dos contatados. Os arcturianos, como eu venho falando, têm uma preocupação ou uma sintonia nesse momento planetário com as curas, principalmente desenvolvendo muito as curas alternativas que vêm surgindo. Eles têm um dedo muito grande aí. É um planeta que, ao levar a pessoa, quando é da linhagem, vai até lá, percebe um planeta vermelho. Existem cores que a nossa visão não consegue perceber, nuances de cores, matizes. E que dali veio também a cromoterapia, mas e várias outras terapias que virão através dos arcturianos. E aparece também muitos pleiadianos, orianos, e muitos ainda perguntam sobre outros seres de outras localidades. Eu não posso falar porque não tenho experiência, eu falo da experiência que aparece nas sessões. Esse é o comprometimento, vamos dizer assim, e eles têm um comprometimento com a moralidade ou com a espiritualidade, com a própria evolução do ser humano, diferentemente das outras linhagens, né, que tem uma preocupação talvez mais com o próprio planeta em si. Enfim, agora nós vamos entrar dentro de uma parte, deixa eu ver se é esse aqui.
que eu venho pesquisando também dentro das sessões, que é o fator RH, dentro de abduzido e contatado. Isso também não é uma pesquisa minha, não é nova, não. Alguém já fez isso, que eu não me lembro quem, mas alguém já fez. Mas na minha pesquisa, esse fator RH negativo tem aparecido muito em contatado. E aí eu fui pesquisar por quê. Aí fui ver o que dizia o sangue RH negativo. Aí diz lá, encontrei na internet, considerado o sangue dos deuses. E os cientistas dizem que suas origens são desconhecidas e não podem ser rastreadas até os primatas. Também não podem ser duplicados ou clonados. Então, tem alguma coisa aí. Será esse o tipo de hibridização? Alguma coisa aconteceu aí para essas pessoas terem esse RH negativo? A mãe, no caso, rejeita o próprio filho, tem que fazer a transfusão de sangue? Tudo isso nós tem que ter uma explicação. E a gente vai locubrar um pouquinho em relação a isso agora, porque são fatos que aí precisam ainda de constatação ou de pesquisa. Lá eu coloquei, houve um cruzamento de dois seres humanos semelhantes, mas geneticamente diferentes? É a pergunta. Pessoas com RH, e aqui nós vamos fazer uma similaridade entre contatado, tá, e o RH. Pessoas com RH negativo têm certas características que parecem serem comuns entre a maioria. QI maior que o médio, contatado também é assim. Por isso ele já se sente diferente de tudo, que tem outras faculdades desenvolvidas. Visão mais sensíveis e outros sentidos, visão no caso de enxergar longe, também faz parte de um contatado. Temperatura diferente
também na hora do parto já podem ser eliminados ali, eu tenho dificuldade também. Enfim, é o pega para capar. Depois nós temos os Yang Sampak, que seriam mais propensos de gerar perigo, ou seja, seriam de temperamento explosivo e violento, é o contrário. Esses promovem a discórdia, a briga e a guerra. E vocês vão ver agora, nos exemplos que a gente vai estar colocando aqui, um pouquinho dessa história. Isso tudo ainda é uma pesquisa muito nova, tá? Não temos ainda comprovação, é apenas um trabalho meu que vem sendo feito junto com os meus clientes. Então vamos lá. Alguém se viu aí nesses olhos? Depois a gente precisa olhar mais de perto. Não quer dizer que todo contatado tem que ter esse olho, não, né? Mas esses daí precisam ter muito cuidado. Por quê? Porque são altamente caçáveis, vamos dizer assim, tá? Vamos lá. As características do Sampak, mais um pouquinho. Vamos falar um pouquinho. Costuma pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Normal, né? É como se fossem duas pessoas numa só. Olha o próprio contatado, né? Aquele dual, você não sabe nada. É muito sonhador, nem precisa dizer, né? E estrela, se sente daqui, aquela coisa toda. Muito talentoso, sempre muito talentoso. Derruba objetos com muita facilidade. Celular, caderno, copo, óculos, tudo derruba. Vai pegar, derruba. Só que o grande lance do Sampak, que agora que vocês estão conscientes, é entender que para não atrair a tragédia para a vida e os acidentes diários, vocês precisam dizer: eu derrubei o celular. E o Sampak diz assim: o celular caiu. Ele não assume responsabilidade em hora nenhuma. O copo quebrou, o copo caiu. Não fui eu. Ele nem existe nesse ponto. Entendeu? Então ele precisa começar a assumir, porque senão, e daqui a pouco ele está fora daqui, porque já que não está aqui, vai ficar aqui para quem então? Não é verdade? Então eu preciso assumir isso para qualquer Sampak, não é só para contatado não. Não quero atrair a tragédia para a tua vida, acidente, assuma o que você faz. Eu derrubei o copo, né? Eu derrubei isso, eu fiz aquilo, eu fiz. Tá? Bom, acidenta-se com mais frequência do que normal. Automóvel, quedas, cortes, se queima, tudo que vai fazer queima. Mas uma comidinha que vai fazer queima ali. Por quê? Porque não está aqui, velho. Então fica difícil. E aí tudo que existe nesse planeta se torna uma ameaça para o coitado. Só pelo fato de existir. E o apaixona-se facilmente. Por quê? Porque é um ser altamente manipulável. Né? Tem gente se enquadrando aí. Só falta o olho. Às vezes o olho não dá para perceber se a pessoa é muito gordinha, bochechuda que nem eu, ou então se já está mais velhinho também, que já caiu aqui, entendeu? Não dá para perceber. Tem que ter um outro olhar, mas dá para saber. Então, e aí, sabe, é um coitado, né, que fica meio jogado para cá, jogado para lá. E eu sou o povo lá em cima que domina, que adora. Opa, vem cá, né? Vem para nós. E aí vai. Tá querendo sair fora da casinha? Apaixona, pronto, já vai, não vê mais nada. Aí fica manipulado mesmo. Bom, vamos lá para o próximo. Agora mostrar então alguns Sampaks famosos. Então, as personalidades, algumas, né, que eu montei, e logicamente que aí, como a gente não teve hipnose nem nada, não dá para saber se é contatado, mas né? Muitas coisas ali transcendem, vamos dizer assim. O próprio caso do John Kennedy, né, o presidente dos Estados Unidos, olha, Sampako, não tem como não dizer, né? Que de repente, lá fazia parte da família real, alguma coisa assim, que é colocado no poder. Aí, num determinado momento, acho que resolveu sair também da casinha, né? Começou a fazer algumas declarações, né? Acho que se conscientizou do seu papel, e aí o que aconteceu? Tchau, né? E não só ele, a família toda, porque o filho também era Sampako, tá certo? Aí depois nós temos a Lady Di, que também diz que foi
pega assim para cruzar, para formar, né? Foi feito todo um trabalho genético para saber que ia continuar a continuação da linha azul ali. Por isso que, apesar dela ser plebeia e tal, mas teve toda essa preocupação. E que num determinado momento também quis sair fora do sistema, né? E aí também foi o que aconteceu. E no caso do mais famoso, Michael Jackson, Paco totalmente, né? Esse é o tipo do contatado que ficou manipulado, né? A vida inteira. Através de remédio, do próprio ego, a fama, uma série de coisas, ele se perdeu. Talvez pelo trabalho que fosse fazer aqui. E aí, quando ele entrou no ostracismo, quando esqueceram dele, depois a Sony Music resolveu ganhar dinheiro e trazer ele de volta, ele já nem andava mais, o joelho, essas coisas já nem funcionava mais, é completamente abatido, né? E aí eles devem ter dado alguma coisa assim, né, para ele poder ficar de pé e fazer lá os ensaios. E nos ensaios dele ele começou a falar coisas. Está na internet, depois procura no YouTube. Eu preciso que saibam. Isso é muito importante pelo que estamos lutando. Porque eu estou cansado. Estou muito, muito cansado da manipulação. Estou cansado da imprensa que está manipulando tudo o que está acontecendo. Eles não dizem a verdade. São mentirosos. Eles manipulam nossos livros de história. A história não é verdadeira, é uma mentira. Nossos livros de história estão mentindo. Vocês precisam saber disso. Vocês devem saber disso. Eles me chamam de anormal, me chamam de homossexual. Eles me chamam de molestador de crianças. Eles dizem que mudei minha cor da pele. Eles fazem de tudo para jogar o público contra mim. É tudo uma grande conspiração. Vocês precisam saber disso. É hora para uma mudança. E não saiam desse prédio e esqueçam o que foi dito. Guarde no seu coração. Guarde também no seu subconsciente. E vamos fazer algo sobre isso. Nós precisamos. Que ele tinha muito para dizer. Que as pessoas precisavam olhar longe, mais longe do que o próprio olho enxergar. Uma série de coisas que ele falou. E à medida que ele começou a dar essas declarações, aí não durou muito também. Aí nós temos o brasileiro, né, que é o Raul Seixas. Né, esse a gente sabe que contatava os dois lados, inclusive. Ele conheceu as duas coisas, né, pela própria música. O parceiro dele, o Paulo Coelho, também é Sampaco. Mas por que a diferença? Por que um atraiu a tragédia, entrou na droga e uma série de coisas, e o outro teve um caminho brilhante? Depende dos acordos. Não posso dizer mais nada. A Marilyn, mesma coisa, que teve ali um caso, né? Era confidente, sabia muito. Sampaco também, eliminado. E aí o mais terrível de todos, o Sampaco Young, né? Que foi o Adolf Hitler. A gente conhece bem a história. Muitos falam que ele é reptiliano, que isso, que aquilo. E o sofrimento que ele levou às pessoas, na verdade, tinha conhecimento de causa, né? Quando ele tentou fazer a raça ariana, ele tinha esse conhecimento que ele tentou trazer para cá, coisa de louco mesmo, né? Enfim. E esses todos aqui é RH negativo, viu, gente? Tudo é RH negativo. Sampaco é RH negativo. E aí eu coloquei híbridos, no mínimo contatável. No caso do Barack Obama, né, já quem trabalha mais na ufologia mística, diz que ele é o enviado que veio para resolver, que vai fazer a transição. Ele é RH negativo também. É Sampaco também, né? E aí ele... Não sei se ele está cumprindo o que ele veio fazer, mas só para corroborar aí, a gente colocou, eu vou correr agora porque falta pouco. E depois nós temos o Paulo Giordano, que me permitiu colocar aqui a imagem dele, que também é RH negativo, uma pessoa que sempre dá suas declarações, que serve ao reptiliano, ele teve essa consciência, tá?
E tem bastante coisa dele, Paulo Giordano, para quem não conhece, ele tem bastante coisa dele no YouTube também para falar da experiência que ele teve como abdução. Ele foi curado de uma paralisia infantil, também através dos Greys, também é RH negativo, a família inteira de RH negativo, O negativo também é, tá? Os outros eu não sei. Existem aqui outros que a gente poderia colocar, no caso, por exemplo, do Zé Ramalho, mesma coisa, São Paco também ligado, né, a esses assuntos, gosto que eu falo, sempre que quem é ligado à ufologia, de alguma maneira, é contatado ou tem alguma coisa aí, porque ser humano comum não se interessa. A própria Elba Ramalho e o Jorge Versilo também, todos eles São Paco. Não consegui saber se são RH negativo, por isso eu não coloquei aqui. Apesar de ter tentado entrar em contato. Positivo? Tá. Vamos lá, o próximo. Antes de finalizar, queria essa parte, que depois eu vou passar o filminho e também a entrevista com a Andréa Assunção. Eu coloquei aqui alguns dizeres do John Kennedy. Os problemas do mundo não podem ser resolvidos por céticos ou cínicos, cujos horizontes se limitam às realidades evidentes. Temos necessidade de homens e mulheres capazes de imaginar o que nunca existiu. E depois ele diz: às vezes é preciso parar e olhar para longe para podermos enxergar o que está diante de nós. Então agora eu vou passar um filminho de mais, não São Paco exatamente, porque não tem essa pesquisa ainda. O filminho é só de RH negativo, para que vocês conheçam mais alguns dentro do tema.
nós vamos ouvir o caso da Andréa, que eu peço para que você suba aqui, Andréa, para depois ela fazer um depoimento. Então agora vocês vão ouvir o caso da Andréa, um caso de abdução por Gray, feito agora, uma sessão feita recentemente, em agosto, que tem 2 horas de sessão, mas eu reduzi a 12 minutos, que vai entrar a parte do relato dela, depois a sessão, a conversa minha com o Gray, tá? E sobre as coisas que ele fala. É muito interessante, também está na íntegra no meu canal do YouTube, tá bom? E depois aí a Andréa fala mais um pouco. Vamos lá. Eu sempre começo mais ou menos igual, né? Eu tô olhando pro céu, tô vendo luzes se mexendo, e eu sempre sou como se fosse uma isca, né? Eu sempre vou atrás daquilo pra ver, e nessa situação, conforme eu fiquei visualizando essas luzes, apareceu um homem. Era um humano, mas ele assim, com uma roupa bem colada, cinza, com uma faixa do lado direito preta, e ele me segurava, tentava me levar e falava, vamos fazer o teste. Eu, calma, que teste, vamos conversar. E ele, não, vamos, e me levava com agressividade, eu com muito medo. Só que nesse sonho, o que aconteceu? Eu pensei até que ele estava condicionado, porque era uma coisa assim, que ele não ouvia, não ouvia nada, ele só seguia um comando. Conforme ele me buscava, assim, me levava, parecia uma porta, começou a vir um outro ser atrás dele, e o que eu senti nesse momento é que esse ser ia me ajudar, eu não senti medo. Ele ia, né, vir por trás desse outro ser. Ele era assim, ele andava meio que devagar, parecia que ele era coberto por parecia que era de borracha, era uma coisa que tapava tudo, todo preto, e ele via para me ajudar. E na hora que ele chegava próximo desse ser, eu acordava. E aí, engraçado que na mesma semana, assim, eu falava, nossa, que estranho sonhar com ser, assim, não tinha olho, não tinha nada, eu nunca tinha visto isso. A segunda eu foi mais assustador ainda, eu estava dormindo, aí eu me senti paralisada, eu não via nada, porque meus olhos não abriam, mas eu sentia a presença de vários seres, e eles, né, conforme eu tentava me debater, ele virou para mim e falou assim, calma, nós não vamos te fazer mal. Eu só lembro que eu falava assim pra ele, tá, eu vou com vocês, mas só se vocês me falarem quem vocês são. Esse ser que me recebeu nesse lugar, ele tinha uma cabeça muito maior que os outros, que era tipo Gray, mas ele era meio rosado, uma pele clara. Eu sei que eles me contaram de onde eles vinham, ele me mostrava algumas coisas, assim, parecia imagem. Nós vamos correr pra sessão direta, porque depois o depoimento ela andar, porque senão não vou poder misturado com mal, a hora que formol, não sei, um cheiro muito forte que começa a sessão. Muito forte. Daqui a pouco eu estava sentada, parecia eu só lembro que ele chegava, eu senti muito medo e eu me via deitada. Fizeram alguma coisa na minha nuca também, que eu senti muita dor depois que eles me imobilizaram. Vamos ver, agora nítido e claro se apresentando. Como está agora? Quem está? É um ser pequeno. Pequeno. Será uma contribuição. Espera que eu continue seguindo como faço, porque não há intenções ruins, não quero prejudicar, mas preciso de pessoas que possam colaborar. Está difícil encontrar combinações genéticas, combinações também que sejam de pessoas com capacidade intelectual um pouco mais melhoradas que possam colaborar com o nosso projeto. Não queríamos fazer mal, embora alguns de que estão na frente não estejam seguindo as regras. O nosso comando está seguindo a ordem. Vamos recriar a nossa espécie. Em alguns casos é feito um melhoramento à genética. Não é feito tão perfeitamente, porque estão em campos diferentes do nosso. É isso. Agora diz você para ele se eles de fato têm tirado os seus óvulos e feito algum híbrido, algum filho seu. Sim, foi explicado antes. O motivo maior, embora deixa colocado aqui que sim, alguns dirigentes estão comandando de forma errônea. Eu, como representante desse comando aqui, pedi
Pedi auxílio como a outras fêmeas para recriar a nossa espécie, sem causar danos ao homem. Assim que estiver preparado, será lhe mostrado, ainda está em processo de desenvolvimento. Para sempre deixamos o contato com este ser e com aquele que o, de certa forma, o gerou. Se queres saber, não tem vínculo conosco. Sim, contribuição genética, porque ainda precisamos dos genes humanos. Por quê? Não consegue procriar na própria espécie? Precisa do humano? Há semelhanças genéticas que nos auxiliam nessa mutação e também estávamos aqui há muito tempo atrás, então tudo isso facilita a nossa presença aqui. Acompanhamos todo o desenvolvimento, mas muitas coisas aqui nosso espírito, muitas vezes eu sei que não são vistas daquilo que vocês acham que é bom. Esses que estão sendo criados aqui em grande massa, em casulos subterrâneos como no mundo todo, são feitos devido aos questionamentos que foram nos feitos. Deu-se a regra de fabricar para seguir comandos de acordo com o interesse daqueles que estão atrás de nós. Mas isso não significa que todos os façam assim. Esses híbridos são feitos para povoar a própria Terra ou outros locais no universo? Pelo que se sabe, por enquanto não fomos povoar aqui, e sim nosso lugar de origem. E essa mistura com o humano tem algum propósito na sua linhagem para fazer essa mutação? Sim, funcionamento interno e um pouco de equilíbrio na racionalização dos sentimentos. O desenvolvimento dos órgãos é necessário ainda para nós, embora a tecnologia seja eficiente e ainda estamos com muito desenvolvimento a fazer. Mas é necessário ter ainda resgatar isso que vocês chamam de órgãos e também um pouco do sentimento. E aí você disse que os híbridos são feitos em casulos subterrâneos aqui no planeta Terra? Não. Aqui fabricamos os clones, que se chamam mecânicos, para realizar serviços que o comando maior pede. Os óvulos que são coletados são levados para outro lugar. Aqui não tem ainda condições. Não fizemos alguns testes, mas não foram feitos com sucesso. Mas vocês têm, da sua linhagem, seres encarnados no planeta Terra? Existem alguns que enfrentaram julgamento e que aqui estão, outros os que fugiram ficaram muito sempre tempo que quem está seguindo linhagem aqui é revelado ou exilado da sua linhagem. Adiante o projeto. Não nos passam muita informação, na verdade. O que é permitido, passamos. Eles também, nessa que está na íntegra lá no YouTube, né? Quase na íntegra, no que interessa, eles falam que eles atualmente ainda se subordinam à linhagem reptiliana. Né? E fora isso que eles estão querendo, então, melhorar a linhagem, ou ter uma linhagem, já que viraram uma coisa meio robótica, para poder disputar as várias localidades, inclusive o planeta. Bom, a Andréia foi você viu como no começo a voz é acelerada, depois fica muito diferenciada, e eu tive que aumentar muito também, por isso que ficou esse som horrível, porque a voz da pessoa no trânsito fica quase um sussurro, tá? Mas a Andréia está aqui, pessoalmente, vai falar um pouquinho, e rapidamente, 5 minutos ela tem para falar,
de como ela me conheceu, de como ela foi fazer a sessão, como que está a vida dela hoje, porque muitas pessoas dizem que tem medo de fazer hipnose, mas me buscam fazendo esses relatos da vida que levam, que é uma vida de terror. Eu falo, gente, você tem uma ferramenta na mão para te aliviar de tudo isso, para poder estar entendendo o processo, para a gente trabalhar também nos traumas, no caso da abdução. Não sou só hipnóloga, eu sou hipnoterapeuta. Então, por que não, né, você se submeter a isso e se livrar dessa... Porque você tendo o domínio da situação na tua mão, o problema é ele ter... O Grace, se você não quiser mais servir, ele vai aceitar e o contatado vai estar consciente do que está fazendo aqui, a vida dele melhora e muito, em todos os sentidos. Então, agora, a palavra está com a Andréa. Fala desde a primeira, quando... Tá? Rapidamente. Bom dia. Bom, é muita coisa para falar, então agora eu estou com a cabeça mil, assim. Mas, assim, eu comecei a procurar a Cássia porque, na verdade, desde os meus 12, 13 anos, que eu me lembro, né, eu tinha muitos sonhos. E sempre com naves, espaço, luzes, mas aí tudo bem, né? A gente vai levando. Mas no final do ano passado para cá, a coisa começou a apertar. Ela está naquela faixa etária lá, tá? Está com 30 aí. Vou fazer 31 esse mês. E aí eu comecei a ter um contato muito mais forte, porque a primeira vez eu vi o ser, né, o ano passado, que era um homem lagarto. Totalmente, assim, um réptil, olho de réptil, e ele queria que eu fosse com ele. E foi um sentimento muito forte de ser real. Eu acordei com aquilo na cabeça e falei, gente, eu tô ficando louca. Do espaço, um cara de lagarto, a gente sempre imagina um ET totalmente diferente, né? Um Grey, assim, né? Eu falei, não, imagina, eu tô louca. Mas aquela coisa apertando. Eu fui atrás, comecei a buscar na internet, comecei a ver, tipo, GT, tudo quanto é lugar. Foi aí que eu vi o trabalho do Chico Penteado. Eu falei, veio mais, eu falei, gente, eles existem, né? Então, quer dizer, tem algo além disso. E logo depois vieram outros, 15 dias depois, um outro sonho, né, com seres azuis também, que inclusive me imobilizaram. Senti uma dor muito forte na nuca, que hoje eu acredito ter sido chipada, né? E aí foi aí que eu procurei a Cássia para entender, porque inclusive nessa fase, no final do ano, tive 2 avistamentos também de OVNIs, né, perto da minha casa. Então, quer dizer, estavam me forçando mesmo a eu ir procurar. Eu falei, não, preciso entender o que está acontecendo. Aí eu procurei a Cássia, porque foi a pessoa que eu vi que trabalhava nessa área, né? Eu falei, preciso entender. Aí a primeira hipnose foi, eu cheguei numa vida passada, não teve muita informação em relação aos extraterrestres, porém, os sintomas depois, sua cabeça abre, você sente totalmente diferente. Eu comecei a ter uma sensibilidade bem maior, né? E assim, eu sou historiadora, sou professora, então é difícil para a gente lidar com isso, de certa forma, embora eu acredite, né? Então tudo começou a ficar mais fluindo, só que aí o que aconteceu? Depois que eu fiz a primeira sessão, aí veio esses 2 contatos. Quer dizer, eu comecei a ver, comecei a sentir, que foram os Greys, me levaram, fizeram... é que não dá para contar que tem pouco tempo, né? Essa primeira fase da hipnose, que eles tiraram os óvulos, eu fui imobilizada, eles falaram que não iam me fazer mal, senti um cheiro, enquanto eu estava na bordo, né? Porque assim, se sente que se projeta, né? Eu senti um cheiro muito forte de sangue, misturado com álcool, me enjoava muito. Depois eu já estava sentado numa maca e esse ser cabeçudo, né, que tinha uma cabeça bem enorme, ele começou a me fazer várias perguntas, só que eu não lembro. A última que eu lembro, ele falou assim, se eu estava conseguindo fazer a projeção astral. Não lembro o que eu respondi, aí passou. Acordei de madrugada com cólica, muita cólica. Fui olhar no calendário no outro dia, porque eu falei, aconteceu alguma coisa. Eu tinha certeza que tinha mexido, né, nos meus órgãos reprodutivos. E eu fui ver, não estava no meu período de menstruação, mas estava no meu período fértil. Então foi mais uma informação que veio, quer dizer, tem algo aí. Logo depois veio outra, 15 dias depois, outro contato com esses seres, só que esses, no caso da segunda vez, eram bem pequenos, eram tipo Grey também, só que pareciam que tinham 4 ou 5 anos, assim, de tamanho, né? E eles me imobilizaram na minha cama e senti muita dor também na minha barriga. Oi? E muita dor, e eles não estavam nem aí. Assim, os outros, eu senti que tinha uma diferença muito grande, porque os primeiros conversaram comigo, foram até amistosos, embora eu sinta um estranhamento, né? Mas não me trataram mal. O segundo não, foi uma coisa assim horrível, me senti um nada, né? Pegaram ali, Então
Então, até aí tudo bem. Aí eu fiz, entendi o que estava acontecendo comigo, porque a gente realmente, todos esses sintomas, a gente se sente perdido, a gente se questiona. Hoje eu fico olhando no passado, eu com 13 anos, eu ficava me perguntando o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, quem é Deus, e para uma adolescente fazer esse tipo de pergunta, né, achar que é louco, né? E a gente nem acaba comentando isso nem com a família, porque a família não acredita, meus amigos que são todos, né, professores, assim, muito menos, né, vão para um lado mais racional. E aí, assim, agora, depois dessa segunda sessão, muita coisa mudou, né? Para quem, muitos de vocês devem ter sonhos, devem passar por isso, eu até recomendo, porque agora eu vejo luzes, por exemplo, bolas de luz na minha casa, até brincam comigo em casa, porque estou conversando com alguém na família e, de repente, você capta o que ela está pensando, aí eu falo para você está louca, né? O que está acontecendo com você? Então... E não é do nada, não é quando você quer também. Tipo, simplesmente você acaba sabendo o que a pessoa está pensando, é uma coisa assim, muito doida. Mas eu tive algo que eu fiquei muito contente. Assim, eu vou falar rapidinho, porque eu acho que o tempo já nem dá mais. Eu até emocionada. Fico, porque assim, eu tive um outro contato, mas eu acho que é algo que eu vou ter que buscar também. Porque é tudo meio misturado com sonho, por isso que leva a gente às vezes não a acreditar, mas são provas aos poucos que vão sendo dadas que a gente vai atrás e confira. Eu tive meio que um sonho, eu me via criança e eram onças, eram animais, forma de onças, de felinos, né? E simplesmente eu olhava para o céu, via aquele céu estrelado e eu via simplesmente uma constelação que fazia um formato de M, né? Aquele M certinho, assim eu ficava, mas era muita estrela, muita estrela. E simplesmente veio uma mensagem na minha mente, assim, nesse sonho, e falava assim para mim, nunca se esqueça da sua origem, nunca se esqueça quem você é. E isso eu acordei e fiquei com isso na minha cabeça, nossa, o que tem a ver uma onça, né? E aí eu fui buscar, sempre pesquisando, e eu vi que existe a constelação da Cassiopeia, não sei se vocês conhecem, devem conhecer, que ela justamente faz um formato de M ou W ao contrário. Então, e eu não entendo nada não é minha área, não fico pesquisando assim em relação à constelação, tudo. Então, quer dizer, existe, você não vai sonhar isso do nada. Inclusive, não contei para casa, vou falar agora rapidinho. Quase 15 dias depois da segunda hipnose, eu não sei se devem ter pessoas aqui que estudam projeção astral, daí tem os sintomas, eu também não conhecia nada disso, tá, gente? Só para contar. Eu acordei de madrugada, senti uma pressão aqui nessa minha região, um barulho, parecia que meu corpo estava fazendo assim, e eu tentando sair, aquela falei, paralisada do sono que eu sempre tive desde criança também, e aquela vibração toda na cabeça, tentando sair, eu entendi naquele momento que era corpo astral, e eu falei, e agora, né? Não conseguia, fiquei parada até que eu voltei. No que eu voltei, veio uma mente, pegou e falou, uma voz e falou assim para mim, olha, calma, a gente só está vendo como você está voltando ao seu corpo. Então, quer dizer, fui atrás e fui do YouTube e tal, e de pessoas que praticam projeção astral e que essa sensação que eu tive é justamente os sintomas que você tem quando você está se preparando para se projetar. Então, eu vejo que mais à frente vou ter novidades, eu estou muito feliz porque... muda a sua vida, né? Se você realmente se comprometer, até mesmo a alimentação, estou sentindo uma pressão muito grande em relação a comer alimentos, sempre que eles falam, o mais natural possível. E carne vermelha também não. É isso, gente. Desculpa, que tinha tanta coisa para falar, mas... Obrigada, Andréia. Então, agora a Andréia está convivendo com a novidade que é descobrir quem é e as faculdades que tem. Como o corpo do ser humano é limitado, né? Porque nós nos limitamos, na verdade não tem limitação. Ela agora está passando por essa fase, né, de acomodação das coisas que ela vai, das faculdades que ela inerente a ela, que ela vai recordando, para poder fazer esse trânsito, essa transição e se sentir bem. Então, é o que eu tinha para dizer para vocês hoje, e eu quero dizer também que, na minha concepção, o céu não é o limite. Tá? Muito obrigada por tudo.